Em Salvador, a capital da alegria e da história do Brasil, existe um gigante que transcende o futebol. Um clube que não nasceu por acaso, mas por uma necessidade urgente, um vácuo deixado no coração dos amantes do esporte. O Esporte Clube Bahia, o tricolor de aço, é uma instituição forjada na crise e na paixão indomável, que se ergueria para se tornar o primeiro campeão brasileiro e um dos maiores orgulhos do Nordeste. Mas a sua história, a história de como foi criado o time Bahia, começa com o fim de outros dois. Você vai descobrir a engrenagem social, esportiva e até arquitetônica que culminou na fundação do Bahia. Vamos desvendar o cenário de Salvador no final dos anos 1920, a reunião clandestina que definiu as cores e o escudo, e o início meteórico que o levou a ser campeão invicto no seu primeiro ano de vida. Prepare-se para conhecer os bastidores de uma das mais importantes certidões de nascimento do futebol brasileiro. A gênese do Esquadrão de Aço é uma aula de resiliência e planejamento, e ela começa na virada de uma década. A história começa em 1930, um ano de grandes transformações no Brasil. Naquele tempo, Salvador tinha dois clubes importantes que, além de outros esportes, mantinham departamentos de futebol: a Associação Atlética da Bahia, AAB, e o Clube Baiano de Tênis. A AAB havia sido campeã baiana em 1924 e o Clube Baiano de Tênis em 1927. No entanto, naquele ano, por motivos principalmente financeiros e diretivos, ambos os clubes tomaram a decisão drástica de fechar seus departamentos de futebol. Imagine o impacto. De repente, dezenas de jogadores e centenas de torcedores ficaram órfãos. Os craques da época, os atletas que moviam as paixões da cidade, ficaram sem um campo para jogar e, pior, sem uma camisa para defender em competições oficiais. É neste vácuo que a engenharia social do futebol entra em ação. Um grupo de ex-atletas, inconformados com o fim da prática do futebol em suas antigas casas, começou a se reunir. Há uma lenda que diz que o encontro inicial, que selou o destino, aconteceu no Cabaré do Jockey, em 8 de dezembro de 1930, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. 4 ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis, Carlos Koch, Eugênio Walter, Fernando Tude e Júlio Almeida, juntaram-se a Valdemar de Azevedo, ex-atleta da AAB. Eles estavam ali, discutindo a formação de um novo time, uma equipe que preenchesse o vazio deixado pelas antigas agremiações. O projeto inicial era modesto: formar o Atlético Baianinho, um time para jogos amadores no subúrbio. Mas a ideia cresceu rapidamente. 4 dias depois, em 12 de dezembro, a reunião se tornou oficial. Cerca de 70 pessoas, a maioria ex-atletas e entusiastas, se reuniram em um casarão na Avenida Princesa Isabel. O ambiente era de entusiasmo contido e muita deliberação. Ali, naquele momento crucial, foram definidas as bases que iriam sustentar o novo clube por décadas. A primeira e mais importante definição foi o nome: Esporte Clube Bahia. O nome era simples, direto e buscava representar todo o estado, não apenas a capital. A segunda grande decisão foram as cores, e a escolha foi um ato de profundo simbolismo: azul, vermelho e branco. Essas não eram cores aleatórias. Elas foram adotadas em homenagem direta às cores da bandeira do estado da Bahia. O clube nascia com uma identidade regional e cultural inconfundível. O uniforme inicial foi definido: camisa branca, calção azul e uma faixa vermelha na cintura, formando a tricoloridade que daria o apelido de Tricolor de Aço anos depois. O grande momento, a certidão de nascimento oficial, ocorreu no dia 1º de janeiro de 1931, sob o slogan que se tornaria um mantra: Nascido para Vencer. Em uma reunião realizada na Rua Carlos Gomes, em Salvador, o Esporte Clube Bahia foi fundado.
O jovem médico Valdemar Costa foi eleito o primeiro presidente e, em 16 de janeiro, o estatuto do novo clube foi publicado no Diário Oficial. Menos de 3 semanas depois, em 20 de janeiro, o Bahia já estava filiado à Federação Baiana de Esportes Terrestres, atual Federação Baiana de Futebol, garantindo sua participação nos torneios oficiais. A engrenagem estava montada. A ascensão do Bahia foi meteórica, quase inacreditável para um time recém-fundado. Os ex-atletas das duas antigas agremiações, que agora vestiam as cores do estado, trouxeram um entrosamento e uma experiência de jogo que nenhum outro time novato possuía. Em 1º de março de 1931, apenas 2 meses após sua fundação, o Bahia fez sua estreia oficial. O adversário foi o Ipiranga, e o jogo era válido pelo torneio início do Campeonato Baiano, uma competição de tiro curto que servia de abertura para o estadual. O Bahia não apenas venceu por 2-0, com gols de Baima e Guarani, mas, no mesmo dia, conquistou o título do torneio início de 1931, levantando seu primeiro troféu. Uma vitória de apenas 20 minutos já rendia a primeira glória. A estreia no Campeonato Baiano veio em 22 de março, com mais uma vitória, desta vez por 3-0. O ímpeto do novo time era imparável. Com uma combinação de técnica herdada e uma paixão renovada, o Esporte Clube Bahia encerrou sua primeira temporada de forma triunfal. Foi campeão baiano invicto de 1931. Em um ano, o clube saiu do papel para se tornar o maior do estado. Essa conquista imediata não apenas solidificou a nova agremiação, mas a inseriu no imaginário popular como um time nascido para vencer, cumprindo à risca seu slogan de fundação. E por falar em invencibilidade e títulos, a história do Bahia tem marcas únicas. Foi o Bahia, e não um time do eixo Rio-São Paulo, quem conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil de 1959. Afinal, foi contra o lendário Santos de Pelé. O Bahia, conhecido por sua defesa sólida e seu meio-campo criativo, venceu a série melhor de 3 jogos e colocou o Nordeste no mapa do futebol nacional, um feito de engenharia esportiva e tática. Outra curiosidade tecnológica. O mascote do clube, o famoso Super-Homem do Bahia, ou Tricolor de Aço, foi desenhado por ninguém menos que Ziraldo, o cartunista criador do Menino Maluquinho, um toque de arte e cultura popular na identidade do clube. A frase "Ninguém nos vence em vibração" no hino do clube não é apenas um verso, mas um reflexo da intensidade da sua torcida. Considerada uma das mais apaixonadas e influentes do país, que nos momentos mais difíceis, como os rebaixamentos no século XXI, se tornou a verdadeira engrenagem de recuperação do clube. O Esporte Clube Bahia é a prova viva de que a paixão pode ser a força motriz para a criação de grandes instituições. Sua fundação não foi um ato burocrático, mas uma reunião de vontades que, em meio a uma crise no futebol, viu a oportunidade de criar algo maior, mais representativo e, acima de tudo, vencedor. De 4 ex-jogadores em um cabaré a uma nação de milhões de tricolores, o Bahia se estabeleceu como um marco cultural e esportivo, um legado de resiliência e glória. Se você ficou fascinado por essa história de como uma crise se transformou em uma lenda, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal Como Foi Criado e ative o sininho para continuar desvendando os processos de criação por trás dos maiores fenômenos do mundo. Qual outro time, monumento ou invenção você quer ver aqui? Deixe seu comentário. Até a próxima investigação.